Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Um grande comentarista bíblico e exegeta, John Piper, certa feita ele disse: tire de mim as minhas pernas, mas não tire de mim a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem as minhas pernas, mas não chegarei ao céu sem a minha Bíblia. Quem está com a palavra de Deus, levante e dê glória pelo livro de Deus. Queridos, eu quero lhes aproveitar que você está em pé para lhes convidar para o texto sagrado, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de número 9 e o versículo de número 10. Praze-me nesta noite a externar a Deus a minha gratidão pela honraria que o Senhor nos concede na noite de hoje para fazermos uso da sua infalível, inerrante, indelével palavra. Palavra esta que o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, fiel e digna de toda aceitação, que é o Deus Todo-Poderoso, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, lhe seja dada toda a glória, toda a honra e poder e força e reinos e governos, antes de todas as coisas, agora e para todos sempre. Estendo a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Wilson Pimentel, pela confiabilidade de púlpito, aos santos presbíteros que apóstolos estão à minha retaguarda. Também louvar a Deus pelo honroso convite que foi nos ofertado pelo diácono Emerson Francisco. Muito obrigado, meu querido, também por essa confiabilidade. Estenda também a minha saudação a todo o departamento de missões na sua pessoa, em nome de Jesus. E também quero trazer a calorosa saudação do nosso pastor, coordenador adjunto da 9ª região, pastor Manassés Tenório. Cumprimento o pastor Wilson, pastores e presbíteros com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E também a igreja do Senhor. Aqueles que encontraram a referência bíblica, digam amém. Amém. Escrito está segundo a minha tradução. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. Muito obrigado. Que Deus aplique a credibilidade da sua palavra em nossos corações. Queridos e amados em Cristo Jesus, a carta de Paulo aos Coríntios é uma das grandes belezas literárias, textuais, sagradas que temos dentro dos compêndios da Bíblia Sagrada. Por sua vez, essa literatura ela é demarcada por um grande sentimento, por uma grande emoção apostólica e pastoral de um dos maiores pensadores da era cristã no primeiro século, ou por que não se dizer, um dos grandes nomes do cristianismo em toda a sua história. Por sua vez, esta carta ela é magnífica pelos assuntos que lhe envolvem, pela graça que lhe imposta, pelo sentimento e também pelo zelo do Espírito do Senhor em torno da sua igreja.
A igreja que estava em uma cidade por nome de Corinto, por sua vez, sofrera alguns desafios, e levou o apóstolo Paulo a escrever, na verdade, 2 cartas. Segundo os historiadores e alguns comentaristas bíblicos, como o comentarista bíblico Baio Champel, e também na obra chamada O Comentário do Novo Testamento de Samuel Pérez Milos, em espanhol, define que, por sua vez, Paulo havia escrito uma terceira suposta carta aos Coríntios, denotando aqui o zelo do apóstolo Paulo, denotando aqui o cuidado e o amor que o apóstolo tinha para com essa igreja que estava nesta cidade. E de fato, por sua vez, o registro histórico bíblico que nos registra o livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta que o apóstolo Paulo, em uma das suas viagens, ele evangelizou e ganhou almas nessa cidade. Ele praticamente fundou essa igreja que estava em Corinto, mas por sua vez, essa igreja tinha alguns desafios a vencer, os desafios culturais, os desafios sistêmicos em que loteava o contexto grego-helênico daqueles dias. Entretanto, se nós parafrasearmos o contexto bíblico histórico, por sua vez, da cidade de Corinto, esta cidade era mergulhada na idolatria, mergulhada na sexualidade e, por sua vez, estava envolvida com cultos pagãos de sortes dentro do contexto daqueles dias. Se nós olharmos o comentário bíblico de Baio Champel, ele faz registro em dizer que dentro desse paralelo histórico é permitido em dizer que essa cidade estava envolta de muitos tipos de rituais, como de feitiçarias e espiritismos naqueles dias. A característica desta cidade, por sua vez, era idólatra. Segundo a história, vai nos permitir dizer que havia uma deusa por nome de deusa Diana, que era a deusa daquela fertilidade e da promiscuidade entre os coríntios daqueles dias. Esta, por sua vez, recebia um culto ou uma cerimônia que era ofertada por 10.000 prostitutas naqueles dias. A igreja está inserida em um contexto de idolatria e um contexto de caos espiritual. O desafio missionário, o desafio das missões é entrar em lugares remotos que são dominados pelas trevas e assim expandir a sua verdadeira palavra, poder e luz divina da parte do Senhor. Entretanto, observamos também que esta cidade era uma cidade turística, pois o grande templo de Apolo estava naquele lugar, conhecido como o templo de Delfos. Era o templo em que os filósofos se reuniam, e aqui esses filósofos discutiam grandes ensinos dentro desse contexto. Se nós olharmos exatamente esse contexto histórico, podemos perceber que esta cidade também era uma cidade da sabedoria, onde muitos filósofos nas praças discutiam a respeito da cosmologia e tinham todos uma cosmovisão a respeito da vida e da obra das pessoas realizadas na terra dos viventes. O contexto em que a igreja está inserida também é um contexto culturalmente difícil de ser estabelecida e de se preservar na palavra e na santificação do Senhor nesse contexto. Se nós olharmos exatamente aqui, esta cidade era um desafio para a igreja e para o apóstolo Paulo. Levaram a palavra do Senhor para corações endurecidos por causa do império das trevas. Olhando para este cenário, podemos dizer que agora essa igreja, além de perceber o enfrentamento cultural, idólatra e espiritual, essa igreja também enfrentava problemas com falsos mestres, falsos ensinadores, falsos apóstolos
os que estavam tentando minar a autoridade apostólica do colégio apostólico e também a autoridade do apóstolo Paulo como pastor daquela igreja, como mentor daquela igreja e como conselheiro daquela igreja. Esses falsos mestres entraram dentro da igreja e começaram a trazer as culturas e as literaturas gregas, negando a divindade de Cristo, estabelecendo um novo princípio de evangelho, um tipo de evangelho misturado do cristianismo com o grego helênico naqueles dias, e pelo qual fez Paulo reforçar essa primeira carta escrita para a igreja que está nessa cidade. E quando ele escreve esta carta, Paulo ele vai fazer lembrar exatamente os princípios do que norteia o evangelho de Jesus Cristo. É Paulo trazendo esta carta para fazer, restaurar e trazer um avivamento espiritual e expulsar os falsos ensinos e os falsos profetas daquele contexto da igreja ali. Aqui demonstra o zelo. Se nós parafrasearmos o capítulo de número 1, aqui de abertura, Paulo já tem a preocupação de introduzir a esperança do evangelho que foi implantada para a igreja de Corintos, porque o evangelho de Jesus Cristo é baseado em dois momentos: número 1, para a convenção; número 2, para a glorificação da igreja. Paulo escreve para fazer-nos lembrar a respeito dos princípios que norteia este evangelho. Se não podemos perceber no capítulo de número 2 aqui que Paulo trata somente deste capítulo para falar sobre a essência, sobre os princípios deste evangelho. Dos versículos de número 1 aos versículos de número 5, Paulo centraliza e diz que o evangelho está centralizado no sacrifício e na pessoa de Cristo. Também dos versículos 6 a 8, Paulo enfatiza aqui que o evangelho está centralizado no Pai, com um plano da redenção eterna antes da fundação do mundo, com a grande sabedoria de Deus. E dos versículos de número 9 a 16, Paulo ele apresenta-nos aqui o evangelho revelado pelo Espírito Santo e a sua glória futura. Aqui Paulo traz a essência divina deste evangelho. Ele apresenta o Filho, ele apresenta o Pai e apresenta o Espírito Santo envolvidos neste evangelho. O fato predominante aqui é Paulo resgatando na igreja de Corinto que o verdadeiro evangelho está centralizado nessas duas pessoas. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 2, exatamente ele vai descrever que por sua vez, quando ele foi pregar o evangelho aos gregos e romanos, ele não foi de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi no poder do evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Este poder do evangelho é a expressão máxima da essência do Pai, da essência do Filho e da essência do Espírito Santo. A divindade se envolve neste evangelho. Logo, Paulo está dizendo que este evangelho não é a sabedoria dos homens, não é a ciência dos homens, não é o pensamento dos homens comum, mas é o pensamento que se idealizador na mente e na natureza de Jesus Cristo, nosso Senhor. O evangelho é o poder que vem de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que quando o evangelho é pregado, as vidas é restauradas, o paraíso é aberto e as vidas são salvas, resgatadas, porque o evangelho é transformador. Aleluia! Esse evangelho pregado por Cristo aqui é o evangelho, aleluia, centralizado no seu sacrifício, na obra da sua redenção. No versículo de número 1 a 5, Paulo ele centraliza esse evangelho dizendo que este evangelho está centralizado em Jesus Cristo, o crucificado. Não existe evangelho sem a cruz de Cristo. Não existe evangelho sem o sacrifício de Cristo.
Para ser mensagem do Evangelho, tem que estar centralizada na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo que salva, é na cruz de Cristo que Deus nos redimiu, é na cruz de Cristo que Deus nos restaurou, é na cruz de Cristo que Ele nos justificou, é na cruz de Cristo que Ele nos santificou, é na cruz de Cristo que podemos encontrar a vida eterna. É por isso que Paulo ele diz que este Evangelho está centralizado em Cristo, na crucificação de Cristo. Se nós olharmos e parafrasearmos a teologia de Paulo aqui, com o ensino que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Pedro, quando ele vai pregar o seu grande sermão, ele prega baseado na obra e na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. No discurso diante do Sinédrio, em Atos no capítulo de número 4, Pedro ainda faz questão de pregar e dizer que Jesus Cristo, o crucificado, este morto, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo por sua vez na carta aos Efésios, no capítulo de número 3, ele diz que por sua vez ele prega o Cristo crucificado. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, ele faz questão de dizer que Jesus Cristo, o crucificado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, nos registra o texto que quando o apóstolo foi pregar, ele pregou sobre Jesus Cristo, o crucificado, porque não dá para tirar do Evangelho o Cristo crucificado. Agora, nos dias atuais, estão tentando modernizar o Evangelho, estão tentando mudar a mensagem do Evangelho, estão tentando suavizar o Evangelho, mas o verdadeiro Evangelho, de geração em geração, de reino a reino, é o mesmo. É Jesus Cristo, o crucificado. Este Jesus é o centro do culto, é o centro da mensagem, é o centro das nossas vidas e é o centro da caminhada histórica do cristianismo. É Jesus. Não dá para falar de Evangelho sem Jesus. Esse Jesus é poderoso. Aleluia. E o que Paulo está ratificando aqui é nos trazer que a grandeza da obra de Cristo que Ele fizera nos trouxe a grande reconciliação. Aleluia. Quando Paulo fala nos versículos 1 a 5 a respeito desse Cristo, da crucificação desse Cristo, é óbvio que a teologia paulina vai nos apresentar a sua encarnação, pois não existe crucificação de Cristo sem a sua encarnação. A encarnação de Cristo foi a grande revelação de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo de número 2, ele vai dizer que esse Cristo que ora estava entre os homens, esse Cristo que ora veio de uma cidade pobre por nome de Nazaré, que segundo o historiador e também comentarista bíblico William Barclay, no seu comentário bíblico no Novo Testamento, ele vai descrever que a cidade de Nazaré era uma cidade tão pobre que só tinha 100 famílias, aproximadamente 300 habitantes. Mas é nessa cidade tão pobre, nessa cidade tão rústica, nessa cidade que não tem parecer, não tinha formosura, que estava lá o Cristo, o Deus encarnado. Aleluia! É por isso que quando Filipe chegou ao seu amigo Natanael e disse a Natanael que tinha encontrado Cristo, e este aqui os profetas profetizaram e Moisés falou, Natanael olha para Filipe e pergunta de onde ele é, porque a referência do contexto da época do judaísmo era identificar de onde era o pregador, o enviado ou aquele que era chamado de profeta, de onde ele é. Aí Filipe responde, ele é de Nazaré. Agora veja o contexto da época para Nazaré. Ele olha o seguinte para Filipe e pergunta, porventura existe alguma coisa boa de Nazaré? Filipe conhece a fama de Nazaré, Filipe sabe o que é Nazaré, Filipe sabe que
que não tem expressão em Nazaré. Aí Filipe olha para Natanael: olha, eu não tenho para te dizer nada, mas se tu quiser, vem e vem. Dá para você olhar para esse crente que está do teu lado e dizer aí para ele: evangelho é vir e ver. Aleluia. Vem para ver. Quando ele foi encontrar com Jesus, antes de salvar Jesus, Jesus já se antecipou e disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Mas quem tu és? És profeta. E te digo mais, rapaz, tu está se alegrando, tu estás pulando, está batendo palma, mas eu te digo mais, que a partir de hoje verás os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo em uma escada, porque esse evangelho é a essência que procede de Deus. Aleluia. É a apresentação aqui que Paulo vai fazer do Cristo da cruz. E quando Paulo ele escreve aos Filipenses no capítulo 2, ele vai dizer que haja também em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem é ele, Paulo? No qual sendo Deus. Aleluia. Evangelho é a história de um Deus que desceu do céu e se tornou homem. Evangelho é a história de um Deus que se humilhou e foi humilhado com morte de cruz para salvar os pobres pecadores. Evangelho é a história de um santo, aleluia, que busca os piores pecadores da humanidade. Este é o Evangelho, este é o Deus do Evangelho, o Cristo que, aleluia, derramou a sua graça, o Cristo que João vai descrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Cristo que estava no meio dos homens, o Cristo homem que estava no meio dos pecadores, era o Deus Todo-Poderoso. João escreve no capítulo de número 1 dizendo: ele era Deus, estava no princípio com Deus, estava com Deus. E digo mais, todas as coisas foram feitas por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Tudo foi feito por ele. Portanto, ele é Deus. Mas Paulo vai apresentar para nós a segunda perícope desse texto, dizendo que este evangelho é a sabedoria de Deus. Paulo ele faz um contraste aqui entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Paulo ele vai descrever que esse evangelho aqui é uma descrição máxima da ideia, da inteligência, da ciência, da palavra do Senhor antes da fundação do mundo. Versículo de número 6 ele diz: porque nós falamos da sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, um dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculto em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Paulo escrevendo no capítulo de número 1 aqui desta mesma carta, ele desafia os grandes sábios dizendo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus a loucura da sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela a sua sabedoria, mas Deus proveu a sua sabedoria em salvação para a loucura dos homens. Sabe o que Paulo está dizendo? É que os seus grandes filósofos, a sua lógica, a sua razão nunca vai conseguir explicar como que Deus deixou o seu trono de glória para se tornar homem e ir até a morte de cruz. Isso é ilógico para nós.
mas isso é o amor de Deus por toda a humanidade. A sabedoria dos homens são frágeis, logo passam, mas a verdadeira sabedoria de Deus é o evangelho pregado pela igreja de Deus neste mundo. Aleluia. Portanto, este evangelho pregado aqui, que Paulo está resgatando a igreja de Coríntios, é o evangelho cuja ciência é baseada na mente reveladora de Deus. E é por isso que ele dá um gatilho para a terceira perícope, dos versículos 9 a 16, para lhes mostrar que este evangelho, ele foi revelado. Versículo de número 8, ele vai dizer: esse evangelho foi oculto. Versículo de número 7, por séculos. Versículo de número 9, mas foi revelado. Foi escondido dos homens, mas foi revelado a nós, os que cremos. Homens aqui nada mais é do que os que se acham sábios, entendidos e grandes, que pelo qual esse evangelho não lhes revelou, mas o evangelho revelou-se para todo aquele que creu na obra redentora de Cristo Jesus. E é por isso que Paulo, ele vai dizer: porque está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas deixa eu lhe dizer ainda mais no versículo de número 10: mas Deus não as revelou pelo Espírito. Oh, aleluia! Porque o Espírito penetra as profundezas de Deus e revela à igreja aquilo que Deus quer. Ele preparou para aqueles que o amam e amam a sua preciosa vida coisas reveladoras. Essa revelação está na Bíblia e está diante dos nossos olhos, pois a revelação que Ele nos reservou e nos revelou pelo Espírito, que ora preparou antes dos séculos, nos guarda para o dia do arrebatamento da igreja. A terceira coisa que Paulo vai resgatar aqui, aleluia, é que o evangelho é a glorificação eterna da igreja. O evangelho, ele aponta para a redenção do passado, aponta para a nossa vida no presente, mas aponta para a nossa glorificação do futuro. O Espírito revelou à igreja o que está para acontecer. Aleluia! O final desta igreja é glorioso. Eu vi o comentarista e sociólogo William Meiterich, certa feita ainda quando era ateu, descrevendo uma obra chamada A Sociedade e a Rústica Igreja. Ele descreveu dizendo: a igreja é um problema para a sociedade, porque a igreja tem ética, na igreja tem uma moral que difere da humanidade. É por isso que há conflitos entre raças e povos. A culpa é da igreja. Ele coloca essa culpa na igreja, mas ele estava errado concernente a isso, porque a igreja de Cristo não é um problema para esse mundo. Jesus Cristo disse que a igreja é o sal, e sal veio para conservar. Se o mundo ainda está como está, ainda de pé, é porque a igreja está ainda na terra. Mas no dia que Deus arrebatar a sua igreja e o sal sair da terra, o mundo apodrece. Nós somos o único povo do planeta que já sabemos o nosso futuro. Albert Einstein, na teoria da relativação da construção física, ele vai descrever que há uma possível brecha no tempo que pode nos levar ao futuro. Só teoria, para conhecermos o futuro que vai acontecer lá. Mas ninguém foi para o futuro. A igreja não precisa ir para o futuro para saber o que vai acontecer com ela, porque o Espírito nos revelou, porque o Espírito
nos trouxe essa grande revelação. Quando os cientistas, irmãos, eles anunciam em jornais e nas TVs de comunicação, aleluia, a respeito do fim dos tempos, estamos vendo cientistas preocupados com grandes abalos sísmicos e grandes terremotos que têm acontecido em várias partes terrestres do mundo, e já estão dizendo por aí sobre uma possível catástrofe que vai trazer o fim da raça humana. Enquanto eles vão anunciar isso, aleluia, a igreja já sabe o futuro dela. Irmãos, a igreja está mais atualizada do que a ciência que vai vir amanhã, porque o Espírito nos revelou. Oh, aleluia. Porque o Espírito olha para nós e diz: aguenta só um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Dr. Billy Graham, um grande evangelista do século 21, certa feita pregando, ele conta uma história de uma família e cujo pai, por costume e tradição, lia todas as noites antes de dormir uma história para o seu filho. Mas tomado pelas atividades da sua profissão, ele se atrasou e não conseguiu chegar no horário a tempo em casa. A responsabilidade ficou para sua mãe. O menino chega para se deitar e a mãe pega o livro para fazer a leitura para o menino antes dele dormir. Mas a mãe, tomada também pelos afazeres domésticos, estava muito cansada. Ao lado do menino deitada, ela dorme. Quando ela acorda, o menino já estava dormindo. Quando foi outro dia pela manhã, na reunião familiar, sentados para tomar o café, a mãe dirige-se ao filho e diz: meu filho, perdoe a sua mãe. Sua mãe estava muito cansada, eu não consegui terminar a história desse livro. O menino olhou para ela na mesa e disse: calma, minha mãe, fique tranquila, porque eu li a última página do livro e eu vi que o príncipe saiu do seu palácio, atravessou o pântano, venceu o dragão e libertou a princesa e levou para sua casa. Tudo vai ficar bem, igreja. Eu li a última página da Bíblia, porque está escrito que, aleluia, o nosso príncipe, ele desceu do seu palácio, atravessou o pântano deste mundo, venceu o dragão, Satanás e a morte, o inferno, libertou a princesa e disse para ela: não perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Vem comigo, porque tem casa no céu. Levante a sua mão no primeiro andar, porque tem uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Não se preocupe com o que está acontecendo neste mundo. Não se preocupe com o que está vindo neste mundo. A perseguição pode até vir, a calúnia pode vir, as políticas públicas podem se levantar com seus projetos de leis contra a igreja. Não se preocupe não, somos peregrinos. A trombeta vai soar, o céu vai se rasgar e nós seremos arrebatados, e juntos com o Senhor estaremos nos altos céus para sempre. Há uma casa de Deus reservada para você no céu, há uma nova pátria. Você é a nação de Deus, você é a nova Jerusalém de Deus, você é a nação santa de Deus, é o povo adquirido, é você. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito
A igreja não é tomada de surpresa com relação às catástrofes que têm acontecido nesse mundo. A trombeta está para soar. O diabo queira ou não queira, goste ou não goste, mas Jesus Cristo está chegando. Aleluia. O nosso lugar não é aqui neste mundo. Nós somos cidadãos celestianos, somos cidadãos dos céus. Deus nos reservou. É por isso que quando nós olhamos para os acontecimentos deste mundo e os noticiários, a nossa natureza repele tudo isso, a nossa natureza enoja tudo isso, porque nós não somos daqui. E aqui nós não vamos ficar. O Evangelho nos aponta para a glória futura da nossa vida. E se nesse momento existem pessoas que não são evangélicas nessa noite, pessoas afastadas dos caminhos do Senhor, e se hoje você quer tomar uma atitude de Deus, aleluia, sobre relação a este evangelho que é transformador, que pode mudar a tua vida, te preparar e te levar para o céu, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Aleluia, eu quero ver o primeiro corajoso ou a primeira corajosa a tomar essa atitude eterna que pode mudar completamente a tua vida, e vim aqui e nós vamos orar por você. Já tem a primeira pessoa. Este é o evangelho. Este é o Evangelho. Já tem a primeira pessoa, já está vindo chorando. Este é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cadê a segunda vida para Jesus? Venha, porque a porta da graça está aberta. Venha, porque o Senhor te chama. Cadê a segunda vida para Jesus? Irmão, se você estiver do lado de pessoas não evangélicas, você pode fazer o convite a essas pessoas aí. Traga essas pessoas e nós vamos orar, aleluia, porque Jesus Cristo, Ele tem coisas maravilhosas para a sua vida nesta noite. Temos a segunda vida. Igreja, fique de pé. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Não há festa no céu quando o paralítico anda. Não há festa no céu quando o cego vê. Não há festa no céu quando o morto é ressuscitado. Mas a festa no céu, oh aleluia, a festa no céu quando uma vida se rende ao Senhor Jesus. Imagine a festa que os anjos estão fazendo agora, porque nós sabemos, aleluia, o preço da redenção. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma vida se rende ao Senhor, e esse jovem Senhor pede uma oração. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não somos nós com as nossas palavras, mas é o Senhor com o seu Espírito que pode convencer. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito do Evangelho quebre as cadeias nesta noite. Estenda as suas mãos. Você crê que o Evangelho é poder de Deus, irmãos? Oh, então ore comigo. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que tudo que pedires em teu nome, isso será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse nome que Pedro e João na porta formosa olhou para o paralítico e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esse nome de Jesus que tem poder para expulsar demônios e curar os enfermos, nós queremos te pedir, Senhor, apresentando estas vidas que diante do teu altar está, que nesse momento as cadeias sejam quebradas e anuladas, que o teu Evangelho transformador venha renovar essas vidas aqui, venha trazer libertação, venha trazer refrigério para a sua alma,
Que o Senhor possa, Deus poderoso, derramar a tua graça uma vez mais, e que teu Espírito venha lhes aplicar a salvação para a glória do seu nome. Nós queremos apresentar essa jovem senhora que aqui está e se rende a ti, Senhor. Aleluia, porque está escrito: aquele que confessar e crer no coração, esse será salvo. Assim aqui está ela publicamente diante da igreja. Nós somos testemunhas oculares que esta vida está se rendendo ao Senhor, e nós glorificamos a ti por essa obra redentora de Cristo, e dizemos que o inferno perdeu e que o céu está em festa por essa vida nesta noite. Mas para tanto, Deus poderoso, nós queremos também apresentar a família desse jovem Senhor. Nós não sabemos o motivo, Senhor, que ele veio aqui nesta noite, mas assim Deus pede a igreja para orar, e a tua palavra nos diz, ó Deus, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós temos mais de um justo aqui neste recinto, e nós queremos declarar pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, libertação, cura divina, salvação de almas, e que haja uma transformação nesta família para a glória do seu nome. E a igreja de Jesus Cristo diz: vamos receber o nosso pastor.